guilty plea, que é a declaração livre de culpa. Então, esse indivíduo, e aí você vê isso muito nos filmes. Então, nos filmes, né, norte-americanos, nos seriados, o indivíduo comparece a uma audiência. Primeiro, existe a negociação com o órgão de acusação. E aí, depois, ele aparece numa audiência, na presença do juiz e tal. E aí, o juiz entra e pergunta, o réu se declara culpado ou inocente? E aí, ele diz, guilty, ou ele diz not guilty. E aí, se ele diz guilty, ele já se declara culpado e já, então, o juiz verifica a legalidade daquele acordo e já aplica a pena. Ele é considerado culpado, se ele vier a praticar outro crime, se existir a figura da reincidência dentro daquele ordenamento jurídico, ele é reincidente. Todos os efeitos normais de uma condenação são aplicados. Agora, a pena que ele recebe é muito mais branda do que aquela que ele receberia se ele fosse levado a julgamento. E, ao final, na grande maioria dos países que adota o plea bargaining, você vai a júri, é o caso do sistema americano, e aí, então, se você fosse a júri, você receberia uma pena muito maior, que poderia, inclusive, né, dependendo do estado, envolver pena de morte, prisão perpétua, etc. e tal. Então, o guilty plea é uma assunção de culpa antecipada, e que vai, obviamente, resultar numa pena mais branda. Então, uma negociata do órgão de acusação com o acusado e a sua defesa. A defesa tem necessariamente que participar da figura do acordo, ok? Então, ele tem a possibilidade do guilty plea. Se ele não se declara culpado, se ele se declara inocente, ele vai ser levado ao processo, mas ele pode também simplesmente, veja, não assumir a culpa, mas também não refutar, não repudiar as acusações que lhe são apresentadas, que é a figura do nolo contendere. Certo? Então, no nolo contendere, e aí nós vamos trabalhar isso, eu estou preparando um curso, né? E aí, no finalzinho, eu vou disponibilizar o link desse curso sobre pacote anticrime. No curso, eu vou trabalhar melhor esses institutos, vou mostrar a você como é que eles se encaixam dentro dessa nossa figura do acordo de não persecução, por que eles não passaram, né? E, principalmente, eu vou mostrar a você que, na verdade, nós não estamos dentro de uma nem de outra. Mas a diferença é que no nolo contendere, o indivíduo, ele simplesmente não contesta as acusações que lhe foram feitas, mas ele também não assume a culpa. Qual é a diferença? A diferença é que ele vai receber a pena consensual, enfim, vai receber o acordo, mas, veja, ele não se declarou culpado, então você tem aí uma diferença na proposta apresentada e também, obviamente, nas suas consequências. Só aqueles que assumem a culpa é que vão ter o efeito dessa assunção de culpa para fins de outros processos em si. Então, o fato é, gente, que isso é o que caracteriza a estrutura do plea bargaining, que, novamente, não foi admitida, mas o acordo de não persecução penal, ele parte de uma premissa, ou ele começa a inserir dentro do nosso ordenamento jurídico uma amplitude maior para esse modelo negocial, né? Agora, fato é, gente, que você tem que entender que mesmo o modelo negocial, ele já se encontrava dentro do nosso ordenamento jurídico. Então, mesmo antes do acordo de não persecução penal, nós já tínhamos aí a figura da transação penal, não é verdade? A transação penal, ela é justiça penal consensual no modelo negocial. A diferença é que a transação penal não caracteriza a assunção de culpa e ela somente é admitida nas infrações de menor potencial ofensivo e desde que o indivíduo preencha todos aqueles requisitos, né? Então, ele não pode ter sido condenado anteriormente a uma pena privativa por crime doloso a uma pena privativa de liberdade, ele não pode ter recebido uma transação penal nos últimos 5 anos e ele também tem que ter comportamento, né, personalidade, conduta em sociedade compatíveis com o benefício. Então, aqueles requisitos que estão no artigo 76 da Lei 9.099. E quando a gente pensa na justiça penal consensual, a gente também tem que lembrar que existe o modelo colaborativo. Dentro do modelo colaborativo se encaixa a colaboração premiada, delação premiada, né, que também, muitas vezes, no sistema norte-americano, por exemplo, integra a figura do plea bargaining. Então, em que você tem uma negociata dentro da qual você vai entregar outros indivíduos que são
membros de uma organização criminosa, ou em outras situações nem isso no sistema norte-americano. Mas aqui, dentro do Brasil, a delação premiada, a colaboração premiada estão dentro da justiça penal consensual. E aí a gente tem que lembrar que seja a delação ou colaboração premiada, né, lembrando que a colaboração é gênero dentro do qual a delação premiada se encaixa como espécie, então, seja a colaboração premiada, seja a transação penal, elas já caracterizam dentro do nosso ordenamento jurídico aquilo que a gente considera uma mitigação ao princípio da obrigatoriedade. Então, o Ministério Público, ele é, em regra, regido pelo princípio da obrigatoriedade. Mas, veja, a própria Constituição Federal, no artigo 98, inciso 1º, diz que serão criados os juizados especiais criminais para fins de conciliação e transação nas infrações de menor potencial ofensivo. Só que a Constituição, ela não explicou o que é transação, a Constituição, ela não disse o que é infração de menor potencial ofensivo, então essa norma é uma norma de eficácia contida, que depende, obviamente, de regulamentação em norma infraconstitucional. Exatamente por conta disso é que, quando surgiu o Código de Trânsito, lá atrás, surgiu também uma discussão sobre se não seria inconstitucional permitir transação penal em lesão corporal culposa de trânsito, que não era infração de menor potencial ofensivo, porque a pena, na época, era 2 anos, quando o conceito de infração de menor potencial ofensivo previa de até 1 ano, que depois foi modificado, né? Então, o que aconteceu nessa ocasião? Quando surgiu o Código de Trânsito, surgiu a discussão, peraí, uma lei pode implementar uma transação para uma infração que não seja de menor potencial ofensivo? E naquela ocasião prevaleceu o entendimento de que sim, de que a Constituição, ela cria o Instituto da Transação, ela fala da infração de menor potencial ofensivo, ela cria os juizados, mas ela não estabeleceu em que hipóteses a transação seria aplicada, deixou isso ao legislador infraconstitucional. Então, provavelmente, não haverá questionamento acerca do acordo de não persecução penal. O que acontece com o acordo de não persecução penal? Ele é uma transação. Só que ele é uma transação penal para infrações de médio potencial ofensivo, né? Então, é uma transação penal que ultrapassa os limites do juizado especial criminal. Então, não é mais apenas, juizado especial criminal. Não. Então, a transação era um instituto diferente da suspensão condicional do processo, que sempre foi extramuros do juizado, porque o que interessava era a pena mínima de 1 ano. Então, vou dar um exemplo. Furto é uma infração cuja pena mínima é 1 ano, a pena máxima é 4. 1 a 4 anos. Não é infração de menor potencial ofensivo, motivo pelo qual não caberia transação penal, não cabe transação penal, mas cabe suspensão condicional do processo, porque a suspensão condicional do processo é aplicada nas infrações de menor potencial ofensivo e em todas as outras infrações cuja pena mínima seja de até 1 ano. Então, na verdade, o que você tem agora é que existem infrações que admitirão uma, entre aspas, transação chamada de acordo de não persecução penal. Mas, afinal de contas, a grande discussão sobre tudo isso, e aí eu vou trabalhar com você agora, é que quando surge a Lei 9.099, a gente sabe que surgiram, com a Lei 9.099, inúmeras correntes sobre a natureza jurídica da proposta de transação penal. Qual é a natureza jurídica da proposta de transação penal? A proposta de transação penal é uma discricionariedade ou mitigação do princípio da obrigatoriedade do MP? A transação penal, ela é um direito subjetivo do autor do fato? Ela é uma nova forma de se encarar a ação penal, é uma nova forma de se exercer a ação penal, então são 4 correntes. Ou a transação penal é, na verdade, uma condição específica de procedibilidade sem a qual a denúncia não vai ser recebida. E aí sempre vigorou o entendimento, essa é a posição majoritária, de que a transação penal ela é uma mitigação do princípio da obrigatoriedade, ou uma discricionariedade regrada do MP. Ou seja, cabe ao Ministério Público avaliar, o MP tem o poder-dever de avaliar se é caso ou não de oferecer a proposta de transação.
Lógico que se o indivíduo preenche os requisitos objetivos da transação penal, tudo bem, mas ele não precisa preencher apenas o requisito, porque no primeiro momento você pensa assim, mas ele preenche todos os requisitos. Muito bem, ele pode preencher os requisitos objetivos, mas será que ele preenche os requisitos subjetivos? E aí a quem cabe essa análise dos requisitos subjetivos e se a proposta é ou não adequada àquele indivíduo? Ao Ministério Público. E dentro desse contexto, né, da transação penal, o MP, ele sempre teve aí como fiscal do princípio da obrigatoriedade o juiz. Então, a posição majoritária era de que, realmente, no caso de uma infração de menor potencial ofensivo, presentes as condições da ação, o MP pode ou oferecer a proposta de transação ou oferecer denúncia, a depender do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos da proposta. Então, a obrigatoriedade estaria mitigada, porque o MP teria uma outra alternativa que não o oferecimento da denúncia nesse caso. Então, esse gráfico, ao contrário do outro anterior, né? Então, na obrigatoriedade, presentes as condições da ação, só existe uma única alternativa, a denúncia. Mas quando eu penso numa infração de menor potencial ofensivo, além da denúncia, existe uma outra alternativa, que é a proposta de transação penal. E aí surge a nossa discussão. Será que é dentro desse contexto que nós vamos passar a encarar esse instituto do acordo de não persecução penal? Num primeiro momento, parece ser. Então, o acordo de não persecução, ele caracteriza da mesma forma que a transação, da mesma forma que a delação premiada, né, e a colaboração premiada, hipótese de mitigação do princípio da obrigatoriedade. Só que, novamente, nós vamos ter aqui um problema. Qual é o problema? E é um problema que nós vamos discutir no nosso curso. Veja, antes, quando a gente falava de que a transação penal era a mitigação do princípio da obrigatoriedade, a gente pensava o seguinte. O indivíduo, imagine que o indivíduo preencha todos os requisitos para a proposta. E o promotor de justiça não ofereça a proposta de transação penal. Se o promotor não oferecer a proposta de transação penal, o juiz, fiscal do princípio da obrigatoriedade, que embora mitigada ainda está presente, veja, aplica o artigo 28 e remete ao Procurador-Geral de Justiça. Só que hoje, com o pacote anticrime, desaparece a figura do juiz nessa situação específica. O juiz não pode mais aplicar o artigo 28. Então, a gente falou com você sobre a figura do juiz de garantias, e o juiz de garantias não participa do artigo 28. Então, na verdade, a figura do arquivamento do inquérito agora, ela passa por uma outra base completamente distinta. Então, o MP requerendo o arquivamento, ele submete o arquivamento à homologação por parte do Conselho Superior do Ministério Público, um colegiado dentro do próprio Ministério Público. E a vítima pode se insurgir contra o pedido de arquivamento, né, digamos assim, e submeter isso ao Conselho. Mas, pior ainda, aí vem a situação do artigo 28A, que é o acordo de não persecução penal. A gente vai observar que lá no finalzinho, o artigo 28A, ele traz um parágrafo que diz o seguinte, que se o membro do Ministério Público não oferecer a proposta de acordo de não persecução penal, que novamente é uma transação penal para infrações de médio potencial ofensivo, né, depois nós vamos ver aí quais são as hipóteses, se o promotor não oferecer a proposta, o próprio indiciado pode requerê-la ao juiz. E aí, dentro desse contexto, vai crescer, provavelmente, eu não sei, mas a gente espera que isso aconteça, o entendimento de que o acordo de não persecução penal, e esse mesmo parâmetro vai passar a ser adotado para a transação, de que, na verdade, caracterizaria um direito subjetivo do autor do fato. Inclusive, existe uma decisão do ministro Og Fernandes, no STJ, tratando disso, anos atrás, né? Então, atribuindo a possibilidade do próprio indiciado requerer a medida. Então, nesse caso,
veja só, surge aqui a figura. Peraí, será que agora eu vou inverter o meu posicionamento? Eu vou deixar de dizer como posição majoritária a transação penal e o acordo de não persecução penal caracterizam mitigação da obrigatoriedade? Ou passa a figurar como direito subjetivo? Então, essa é a grande discussão que provavelmente vai ser travada daqui para frente, ou seja, a natureza jurídica da proposta do acordo de não persecução penal. Reparem que é um tema extremamente complexo, não é um tema para ser discutido em 2 minutos, né? Então, por isso mesmo é necessário um curso para a gente implementar todas as possibilidades, analisar como é que isso vai ser cobrado, quais são as possíveis teses a surgir daqui. Mas vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho o que é essa figura do acordo de não persecução penal, que foi inserido, que vai ser inserido dentro do nosso ordenamento jurídico no artigo 28A do Código de Processo Penal. Reparem que eu marquei em vermelho aqueles aspectos que são mais importantes dentro de cada um do caput e cada um dos parágrafos. Então, não sendo caso de arquivamento, então é a mesma coisa da transação. Se as condições da ação estiverem ausentes, gente, é lógico que tem que haver aí o arquivamento daquele inquérito, ok? Agora, não sendo caso de arquivamento, e aí prestem muita atenção nesse detalhe. Uma premissa para o acordo de não persecução penal é a prévia confissão por parte do indivíduo. O indivíduo vai ter que confessar de forma circunstanciada e formal, isso vai ser inclusive gravado em vídeo, certo? A prática daquela conduta. Então, antes mesmo de uma acusação formal ter sido contra ele perpetrada, ele vai ter que confessar esse delito. E aí uma crítica que eu fiz lá no meu capítulo no livro a respeito dessa discussão era exatamente a hipótese, peraí, se ele confessa e depois ele descumpre o acordo e uma denúncia for contra ele oferecida, essa confissão vai ser utilizada? Isso não vai caracterizar prova ilícita? Isso não, entendeu? Não viola o direito dele ao silêncio, não viola o direito dele de não produção de prova contra si mesmo, etc. Só que agora, isso também nós vamos discutir durante o nosso curso, você tem que lembrar que se esse indivíduo aceitar um acordo de não persecução, o juiz que vai homologar o acordo de não persecução penal, que pode inclusive ocorrer na própria audiência de custódia, caso haja prisão em flagrante, é o juiz de garantias. E o inquérito, ele vai ser excluído do processo, ele não vai mais integrar o processo quando a fase instrutória tiver início perante o juiz que vai presidir a instrução. Então, se o inquérito e, por consequência, o acordo de não persecução penal não estarão integrando o processo, desaparece a discussão aqui. Mas a gente tem que esperar para verificar se isso realmente vai ser implementado, como vai ser, etc. Mas fato é que o acordo de não persecução penal ele só é implementado se o indivíduo realmente confessar a prática do delito. Porque se ele não confessa, ele não está contestando, ele está contestando aquela acusação, certo? E aí, obviamente, ele tem direito a que seja submetido ao regular processo, etc. Então, o acordo é uma fase pré-processual, né, de natureza administrativa, tal qual acontece com a transação penal. Então, confessado formal e circunstanciadamente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos. Então, o MP poderá propor o acordo de não persecução, desde que ele seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, certo? E desde que outros critérios sejam aplicados. Quando o indivíduo aceita o acordo de não persecução, ele se compromete a reparar o dano ou restituir a coisa para a vítima, a renunciar voluntariamente a bens ou direitos indicados pelo MP como sendo instrumentos ou produto do crime, né, a prestar serviços à comunidade. Então, na verdade, é a aplicação de uma pena alternativa, da mesma forma que ocorre com a transação penal. Tá? Então, prestar serviços à comunidade por um período correspondente à pena mínima prevista para aquele crime, diminuída de 1 a 2/3. Então, olha o benefício que seria aceitar o acordo de não persecução para aquele indivíduo que realmente praticou o crime e que sabe que lá na frente vai ser condenado. A questão é, e se ele não tiver praticado o crime? E se ele, aí surgem as mesmas preocupações, será
que o MP, que o indivíduo não vai estar aceitando esse acordo por falta de opção? Será que ele não vai estar aceitando o acordo simplesmente por medo do que vem lá na frente, etc., né? Então, pagar prestação pecuniária, né, cumprir pelo prazo determinado, outra condição especificada pelo MP. E aí, reparem, para a aferição da pena mínima combinada ao delito a que se refere o caput do artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. Né? E aí, reparem, agora sim, gente, o acordo não se aplica quando cabível a transação penal. Então, se é cabível transação, nós vamos fazer transação. Se o indivíduo for reincidente, tá? Ou praticar aquela conduta com habitualidade, de forma reiterada ou profissional, certo? O agente foi beneficiado nos 5 anos anteriores por o acordo de não persecução penal, transação ou suspensão condicional do processo. E, gente, não se aplica aos casos de violência doméstica ou familiar contra a mulher, ok? O acordo será formalizado por escrito, será firmado pelo MP, investigado e seu defensor. O juiz apenas observa, faz o controle de legalidade do acordo e de voluntariedade. O juiz não participa do acordo de não persecução penal, da mesma forma que não participa do acordo de colaboração premiada. É preciso que a gente lembre disso. Então, o acordo é feito entre o órgão de acusação, o investigado e o seu advogado. E cabe ao juiz apenas analisar a voluntariedade, se o indivíduo realmente está fazendo aquilo de forma voluntária, certo? E os critérios de legalidade no acordo, ok? Tranquilo, gente? E aí, se o juiz considerar insuficientes ou inadequadas, abusivas as condições dispostas, devolve ao MP, não é ao procurador-geral, ao próprio promotor, para que seja reformulada a proposta, ou seja, ele não homologa, entendeu? Homologado o acordo, quem vai presidir a execução do acordo, gente? O juízo de execução penal. Certo? E o juiz pode, sim, recusar a homologação quando não atender os critérios de adequação, etc. Agora, presta atenção. Recusada a homologação, o juiz devolve ao membro do MP para análise da necessidade de complementação das investigações ou oferecimento da denúncia. Daqui vai surgir uma discussão. Então, muitos autores provavelmente vão pegar isso aqui e vão dizer assim, não, o acordo passa a ser uma condição específica de procedibilidade, sem a qual a denúncia não será recebida. Então, alguns vão dizer isso, com base no parágrafo 8º. E outros vão dizer com base no parágrafo... Cadê? Peraí. No parágrafo 14. Então, daqui, alguns vão sustentar, né? Tese sobre direito subjetivo. Outros vão, do parágrafo 8º, sustentar tese sobre condição específica de procedibilidade. Então, para quem vai fazer concurso, né, provavelmente essas serão as teses. A discussão vai ficar girando em torno do... Peraí, o acordo de não persecução penal é uma mitigação do princípio da obrigatoriedade? É um direito subjetivo do acusado, do autor do fato? Ou é uma condição específica de procedibilidade? Então, a redação do artigo 28A, ela dá margem há muitas teses, há muitas teorias, e elas serão, logicamente, discutidas pela doutrina, e nós vamos ter que ter um posicionamento jurisprudencial a respeito. Então, novamente, gente, se for oferecida a proposta de acordo, é uma pena alternativa. Importantíssimo lembrar que não cabe em violência doméstica, certo? De que o juiz não participa do acordo, ele apenas verifica voluntariedade e legalidade, adequação. E aí, se ele entende que não cabe, ele devolve ao membro do Ministério Público para que ele reformule a proposta, ou ofereça denúncia, ou continue com a investigação, certo? A vítima tem que ser comunicada do acordo. Quem vai presidir a execução do acordo, da pena alternativa, é o juízo de execução penal. E se a pena for descumprida, e aí tal qual acontece com a transação penal, o Ministério Público vai poder continuar com a investigação ou oferecer a denúncia, certo? Então, a homologação do acordo, ela não faz coisa julgada.
e somente haverá uma declaração de extinção da punibilidade depois do cumprimento da pena alternativa celebrada no acordo de não persecução penal. Ok? E aí, gente, no mais, lembrando a vocês, existe o livro do acordo que vai ajudar bastante você, mas a gente vai trabalhar melhor esse tema no nosso curso, que você vai encontrar dentro desse link, bit.ly/pacote.a. Cuidado na hora que você digitar o link, porque muita gente, eu vou colocar aqui embaixo também no vídeo, mas muita gente digita o link e aí depois fala para mim, o link não está válido e tal. É porque às vezes esqueceu uma palavrinha e tudo mais. Ou então lá no nosso site, penalcomelas.com.br, eu estou inserindo todos os nossos cursos ali dentro. Qualquer dúvida, manda para mim. E não se esqueça de curtir este vídeo, de compartilhar com os seus amigos, tá? Porque isso ajuda bastante a gente e principalmente motiva a gente a gravar mais vídeos para você. Ativa as notificações do canal para você ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo, ok? Um beijo, estou esperando você no pacote ponto a ponto. Veja, é um curso completo em que a gente vai trabalhar, inclusive, modelos de acordo de não persecução. Muita gente perguntando se no curso a gente vai falar sobre todos os pontos do pacote, todos os pontos, daí o nome, pacote ponto a ponto, tá? Um beijo.